Gostaria de começar com uma frase de Andrei Grove, faleceu em 2016. Ele dizia que empresas ruins são destruídas pelas crises. Empresas boas, elas sobrevivem às crises. E as empresas excelentes são aprimoradas pelas crises. E acho que agora, neste momento, para nós, é o momento de vislumbrar as oportunidades, de tentarmos o caminho da empresa excelente. E para mim, a gestão de estoque talvez seja um dos maiores pilares da gestão dos negócios de vocês. Além de tudo, a gestão de estoques é a que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Na gestão de estoques, existe um vilão, que é ou que são os sistemas. E eu garanto para vocês que os sistemas não são os vilões. Hoje, os sistemas de estoques são utilizados, na sua maioria das vezes, como suporte para emissão de cupons fiscais ou, então, para criar algumas gambiarras, né, no sistema, que uma delas, e acho que essa destrói toda e qualquer tentativa de simulações, que é o famoso estoque negativo. É uma coisa que eu nunca consegui entender o que é um estoque negativo. Aonde estão esses produtos fisicamente? Eles devem estar numa outra dimensão para poder ser um estoque negativo. Hoje, os sistemas de estoque, basicamente, ao menos no nosso varejo, no micro e pequeno varejo, assume essas particularidades, essas características. Quando, na verdade, os sistemas, por mais simples que sejam, eles sempre nos apresentam alguns relatórios que nos facilitam a gestão. Por exemplo, se a gente pensar num relatório que nos dê os itens sem movimento a um determinado período, a X dias, a X meses. Olha só o nível de informação que a gente tem para poder gerir esse estoque. Eu confesso para vocês que é muito comum eu identificar em alguns varejistas estoques com 1, 2 anos sem movimento e com quantidades significativas em estoque. A minha pergunta, para que manter um estoque de 1, 2 anos em movimento? Armazenando lucro? Não, o lucro no estoque se dá pelo giro, pelo alto giro. Isso é mais ou menos aquela história de armazenar venda. Estoque sem giro. O que eu sugiro? Primeiro, que a gente comece a parar e pensar que um estoque sem giro, ele tem custo financeiro pelo tempo de permanência em estoque. É extremamente comum a gente se socorrer dos nossos cartões, dos nossos recebíveis em cartões, antecipando esses recebíveis para pagar fornecedores pelo excesso de estoques que temos nas lojas, a custos altíssimos. Então, nós temos um custo financeiro. O estoque parado, ele tem um custo de espaço físico. Por favor, né? Eu não quero que agora a gente saia calculando o custo do espaço físico do metro quadrado, do metro cúbico. Não, mas nós temos que ter em mente que todo espaço ocupado por produtos, seja na loja, seja no depósito, ele tem um custo. Outro custo do estoque parado é o custo de armazenagem, o custo de movimentação. Isso requer pessoas, requer equipamentos para fazer essa movimentação. Um outro custo extremamente significativo em termos de estoque é o custo para controle da acuracidade do estoque, ou seja, para manter os estoques físicos mais próximos dos estoques sistêmicos. Isso demanda um custo. Aqui vou aproveitar para fazer uma sugestão. Vamos implementar nas nossas lojas, nos nossos varejos, o conceito do estoque rotativo. Estoque rotativo é contínuo. Não é, eu muitas vezes escuto de clientes, nós vamos fazer um estoque rotativo esse ano. Não, o estoque rotativo ele é feito o ano todo, todos os anos. E nós podemos aproveitar no estoque rotativo, trocando as equipes, fazer com as equipes de vendas, com os nossos vendedores, os nossos balconistas, e ir trocando, fazendo uma rotatividade das equipes na contagem dos estoques de determinados segmentos dentro de nossa loja. Isso fará com que o nosso pessoal comece a ter o conhecimento de produtos, porque num varejo onde existem milhares de SKUs, milhares de produtos diferentes, é impossível que alguém conheça todos os produtos. Então, se a gente puder fazer esse estoque rotativo, fazer com que as equipes participem nessa contagem, nesse estoque rotativo, formos mudando as equipes, nós vamos fazer com que as equipes conheçam mais o nosso produto. E aí, o que fazer com esses estoques parados?
qual seria a minha sugestão? Primeiro, quando vocês tiverem uma listagem em mãos dos estoques sem movimentos há X dias, eu vou sugerir 6 meses. Estoque sem movimento há mais de 6 meses. Acho um período razoável. Embora eu já acho que 6 meses tem um custo muito alto manter isso em estoque. A minha sugestão é, identifiquem, vocês terão surpresas dos itens sem movimento que vocês têm dentro da loja. Organizem um local na sua loja. Chamem isso de outlet, cantinho do desconto, cantinho da oferta. Escolham um nome que vos agrade e vamos colocar lá esses produtos. Não todos de uma vez, vamos selecionar alguns produtos que de repente estejam condizentes com a época, com a sazonalidade. Vamos ter um preço, um excelente preço e vamos botar esses produtos em exposição, então, nesse outlet. Mas, por favor, peço para vocês, não adianta colocar o outlet lá no fundo da loja, aonde ninguém vai. O outlet ele tem que estar numa área de fluxo obrigatório, uma área bem iluminada, um ambiente agradável, produtos visíveis, porque normalmente eu dou essas sugestões nos cursos ou palestras que eu faço por aí, e depois o pessoal me liga, mas, professor Cunha, pô, a gente fez o outlet e não está vendendo nada, o senhor pode vir aqui olhar? Eu faço, vou lá, olho o espaço, o outlet está lá no fundo, onde ninguém entra, as coisas atiradas, nada sinalizado. Importante, além de ter num lugar visível, num lugar iluminado, num lugar agradável, com preços, os preços devidamente identificados. A identificação do local é extremamente importante. E nesse momento, o outlet passa a ser dinheiro no caixa. É o estoque que é o grande gerador de recursos. E hoje, mais do que nunca, ter dinheiro no caixa é sobrevivência. E aproveito para dizer que vocês devem sentar em cima do caixa. Existem outros relatórios, e não é nesse momento que a gente vai abordar isso, talvez no curso que o Áureo falou, relatórios como a análise dos produtos que estão acima do estoque máximo ou abaixo do estoque mínimo ou estoque de segurança, a curva ABC, que vai nos mostrar os itens de maior giro, os itens de maior representatividade financeira dentro do nosso estoque. A minha sugestão é, criem o hábito de olhar semanalmente, para não dizer diariamente, né? Semanalmente, os seus relatórios. Escolham os relatórios. Puxa, eu acho que eu vou usar o relatório dos itens que estão acima do estoque máximo, estão em excesso, e vou olhar os itens que estão sem movimento há mais de X meses. Criem esse hábito, torne isso um padrão de gestão para vocês. Isso acho fundamental quando a gente pensa em termos de estoque. Lembrando, estoque parado gera custos. É muito caro manter estoque parado. E a gestão de estoque, através desses relatórios simples, e todos os sistemas têm esses relatórios que eu falei para vocês, com certeza isso vai auxiliar na gestão desse volume de itens que são o mix de produtos aí do nosso varejo. E lembra também que o estoque nos ajuda, o estoque está diretamente ligado à venda, ele está ligado à promoção. É através desses dados de estoque que nós podemos estruturar as nossas promoções. Então, acho que com relação a estoque eu poderia falar isso. E eu gostaria de entrar num outro detalhe, em mais 2 itens rápidos. Primeiro, sobre a exposição de produto. Nós temos que nos acostumar, e é muito comum a gente entrar nos pequenos varejos e a gente encontrar exposto aqueles produtos de consumo obrigatório. O que é o consumo obrigatório? É a buchinha, é o joelhinho, é o fio, enfim, aqueles produtos que o nosso consumidor, gente, sabe que nós vendemos. Ele vai lá para comprar isso. Ele não vai comprar outros produtos, que são aqueles produtos não obrigatórios, que a gente vai chamar de produtos de impulso. Então, importante, né? Vamos dar visibilidade, vamos expor os produtos de valor agregado e aqueles produtos que a gente quer forçar o giro, aqueles produtos que vão trazer dinheiro para o nosso caixa. Só lembrando que nem no outlet, produtos de valor agregado, produtos de impulso, eles têm que estar bem expostos, eles têm que estar numa área agradável, numa área iluminada, de tal forma que o consumidor entrou na loja, tropeçou no produto, pegou, comprou, levou. É assim que funciona. Então, vamos cuidar isso em termos de exposição. Lembrando, produto não visto não é vendido. É muito comum,
e acredito que isso se deva ao número exagerado de SKUs, de produtos que nós temos no nosso mix. Eu observo que é muito comum entrar em determinados varejos e existir produtos no estoque que não estão expostos na loja. Não vai vender nunca. Vai fazer parte daqueles itens sem movimento há 6 meses, 1 ano, etc, etc. Importante sobre exposição que eu gostaria de falar era isso. Para finalizar a minha parte, eu gostaria de corroborar com aquilo que o Áureo falou sobre o que vem por aí e dizer para vocês o seguinte: com certeza as coisas não serão mais da forma que foram até agora. Então, esse é o momento de nós entendermos as mudanças, pensarmos nas mudanças e como nos preparar para o que vem pela frente. Primeiro, se deem conta de que o home office, e é isso que a gente está fazendo agora, e eu, como do grupo de risco, estou trabalhando já há quase 30 dias em home office, que o home office ele estava aí, ele só se tornou visível agora. Então, nós temos que começar a pensar que nós temos que estruturar melhor. Sem nenhuma estrutura, a gente botou milhares de pessoas em home office, mas a gente tem que pensar em estruturar o home office, olhar bem a parte legal, a parte de legislação, que já permite ao tal do teletrabalho, e dar uma olhada, quais as funções dentro do nosso negócio que nós podemos alocar no home office. Lembra? O home office ele é mais barato, ele não tem custos de alimentação, ele não tem custos de transporte, e como vi esses dias numa live, não tem nem custo de papel higiênico. Então, home office, ele está aí. A gente está hoje acostumado a pensar que home office deve ser exatamente para o pessoal administrativo. Claro que ele está muito mais voltado, muito mais focado para o pessoal administrativo. Mas quem disse que nesse novo formato que está vindo por aí, na área de vendas, a gente não pode trabalhar também em vendas home office? Porque hoje é extremamente importante a gente ter informações. Por exemplo, nós temos que saber quem é o nosso consumidor. Gente, nós temos dados hoje fantásticos no mercado. Nós temos hoje, por exemplo, uma população, essa população da qual eu pertenço, que é a população de risco, que representa 16% dos consumidores. Quando existe uma outra geração, que é os chamados, a geração Y, os mileniais, que é aquela geração que nasceu digital, aquela geração que pensa diferente, que é a geração aí que vai aí dos seus 22 a 40 anos, 39 anos, que representam 34% do mercado e já são 50% da população economicamente ativa, a população que está trabalhando.